Bom, primeiro, boa tarde a todos, bom dia para quem, dependendo do horário de onde você está. Hoje estamos aqui com o Lucas Cadá, que é, além de um amigo querido, ele é cientista político, ele se graduou em Ciências Sociais e tem mestrado em Ciência Política pela USP, também foi pesquisador da Universidade de São Paulo e, desde 2012, atua nas áreas de opinião pública e estratégia eleitoral. Ele gentilmente aceitou o meu convite para vir aqui falar um pouquinho sobre a experiência dele com as eleições e como as mídias digitais têm influenciado hoje em dia o processo eleitoral e qual a importância que elas têm ganhado nos últimos tempos. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lucas, pela participação. E a ideia é que a gente tenha um bate-papo, conhecer um pouquinho sobre como que funciona o cenário eleitoral, como que as mídias têm essa atuação, têm atuado ultimamente, qual a importância, né, de você ter um bom desenvolvimento nas mídias sociais para cada candidato. E eu queria saber, assim, a sua experiência, de como que você tem tido essa experiência com as mídias sociais durante as eleições. Obrigado, Giovana. Estou aqui à disposição para você fazer as perguntas. Então, conta pra gente. Eu sei que você participou da campanha eleitoral recentemente de candidato, Uhum. e eu queria saber assim, como que foi gerenciar as redes sociais? Era uma preocupação? Foi a principal preocupação? Ou foi algo mais secundário? Não, é assim, se a gente olhar hoje para o que acontece na política, né, e algumas campanhas eleitorais aconteciam no Brasil, que eram campanhas, a gente acho que pode fazer um olhar histórico, né, quer dizer, a gente tinha até durante muito tempo uma predominância da TV. A TV era o grande meio de comunicação de massa das campanhas eleitorais, né? Então se gastava muito com TV e a TV tinha muita importância. Ela ainda tem muita importância, os candidatos ainda levam ela muito em consideração, porque você tem uma legislação no Brasil que ela é uma legislação que ela é equilibrada, ou seja, quem tem mais partidos consegue mais tempo de TV e tem as inserções de TV que são importantes, né? Mas claramente a gente tem aqui no Brasil uma mudança conjuntural nos últimos pleitos, né? Que é a predominância da rede social. A rede social veio, né? Quer dizer, acho que não só na esteira do que aconteceu em 2018, de uma mudança aí de paradigma, mas a rede social, ela hoje, ela pauta a TV, né? Quer dizer, mudou, né? Então, a rede social hoje, ela tem uma dinâmica própria, mecanismos próprios. Então, existe hoje, tanto que se você pegar o investimento que foi feito, acho que ano passado, em Google Ads e YouTube, foi muito grande. Os candidatos gastaram verbas consideráveis, de patrocínio e, obviamente, as redes faturam com isso, né? Então, você tem uma mudança aí nos últimos décadas, assim, bem significativa. E até uma questão também de antes da eleição, né? Eu sei que tem regras, etc., falando, você não pode começar a sua campanha antes da eleição, mas o que a gente tem acompanhado é que, desde o início, durante todo o período, o candidato ele se torna uma figura pública. Obviamente, já por ser um candidato, por ser um político, mas muito também nas redes sociais. Então, as pessoas começaram a acompanhar muito mais os candidatos no seu dia a dia, nas suas questões pessoais. E a gente vê que a forma como o candidato se comunica também com a população tem mudado bastante. Hoje em dia a gente tem quase candidatos influencers, etc. E também a questão de como as pessoas hoje em dia da internet, como influencers, youtubers, etc., também estão atuando no âmbito eleitoral, também estão, querendo ou não, se você Uhum. tem uma pessoa com 5 milhões de followers que diz que vai votar no candidato X, Y, Z, isso dali, isso pode ajudar, como também pode prejudicar aquele candidato, né? Se você pegar hoje a predominância hoje do que acontece em relação aos candidatos que são eleitos pelo legislativo, você tinha uma facilidade muito maior de fazer, existia uma forma de fazer política para candidato proporcional, no caso, deputados estaduais e federais, que eram muito ligados. Você tinha segmentos que elegiam deputados, né? Você tinha sindicatos, você tinha. E, eventualmente, você tinha uma celebridade de TV, alguma coisa assim que aparecia. Então, você teve no último pleito claramente uma
predominância de candidatos ou ligados a igrejas, que também sempre foram eleitos, mas também muito ligados à questão da rede social, ou seja, influenciadores ou pessoas que têm, de tanto da esquerda quanto da direita, pessoas que têm essa atuação muito forte na rede social, né? E a rede social trouxe a campanha permanente, né? Quer dizer, antigamente você tinha também períodos bem determinados, né? Então, você tinha lá 6 meses antes, filiação, né? E hoje você tem praticamente todo o período do eleitor, todo o período de governos, os períodos, os ciclos eleitorais são formados pelo. Claro, as coisas se intensificam mais, o regramento é mais criterioso durante o período eleitoral, mas hoje você tem uma atuação que é permanente. Então, a rede social traz esse componente de também um pouco a política do reality, né? Então, você tem que estar todos os dias na rede social. Então, mudou completamente a relação com as pessoas. Você acha que a legislação atual, ela está conseguindo regularizar, ela está conseguindo regulamentar, impor limites à utilização das redes sociais, ou ainda é algo muito fora de controle, ainda é algo muito livre? Eu acho assim, a nossa governança eleitoral, ela é muito boa. Eu acho que ela sempre foi muito boa. Ela ela tem uma adaptabilidade muito grande pela atuação do próprio Tribunal Eleitoral, do TSE. Então, a gente consegue, óbvio, não é perfeita, mas a gente no Brasil consegue ter muito mais. Óbvio, nós temos um problema, que é o problema de notícia falsa, de envio de notícia falsa e da questão própria da rede social, que ela é anárquica de uma certa maneira, em alguns termos, alguns outros termos também, ela tem uma lógica própria de retroalimentação, onde o que tem mais repercussão, quanto mais mentiras e mais torcidas, às vezes aquilo vai se propagando, porque as pessoas também querem ouvir o que elas já acreditam, né? Então tem esse componente. Mas assim, voltando para a legislação ela está evoluindo. A própria jurisprudência do tribunal ela tem sido muito mais adaptável, né? A gente tem uma legislação que antes a pré-campanha era muito proibitiva, não se podia fazer nada. Hoje em dia você já pode fazer muito mais coisas, né? Você não pode pedir voto antes do período eleitoral, isso não pode, né? Quer dizer, mas hoje você já tem mais liberdade para falar algumas coisas, porque a rede social impõe isso. Você não tem. Qual que é o limite, né? Como é que você vai dizer, ah, não, essa pessoa está se promovendo? É tudo muito misturado, né? Então, mas a gente tem que ter um regramento bem, muito, muito. A gente tem que avançar mais nesse sentido, né? Quer dizer, você tem até uso de pessoas que usam cargo para poder se promover na rede social e depois candidatar, sejam juízes ou militares, é um problema. Então, tem uma série de questões novas que nós vamos ter que enfrentar aí nos próximos anos. Eu acho que o Brasil tem, ao contrário de outros países como os Estados Unidos, onde você tem uma legislação eleitoral que é muito descentralizada, não existe uma regulação eleitoral unificada. Tudo, então aqui não, aqui a coisa tem um regramento mais centralizado, tem uma certa, acho que nós temos ferramentas para enfrentar isso tudo. E você viu sendo utilizados, por exemplo, aqueles bots, que são os robôs que vão divulgando desinformações, notícias falsas, ou, por exemplo, durante a campanha, você teve um momento de, soltar uma fake news ali sobre o meu candidato e eu tive que mostrar a verdade. Como que foi lidar realmente com essas estratégias que estão sendo utilizadas no meio da campanha eleitoral para tentar essa manipulação dos votos e a manipulação da opinião pública sobre um determinado candidato? Na verdade, a gente tem hoje, a grande questão é, você não consegue muito, o que acontece muito você tem uma rapidez muito grande em relação a esse tipo de notícia falsa e desmentido, também você tem que fazer rapidamente. Então, isso acontece, mas é muito uma coisa muito, em geral, a disseminação é muito mais rápida do que você consegue. Por isso tem que ter uma regulação em relação à disseminação de conteúdo, porque ele é muito rápido. Então, assim, você, quando vê uma coisa que está acontecendo, ela já aconteceu, ela já está lá com as pessoas. Então, dependendo de se você está numa bolha, dependendo de onde, que posição que você está, né, nessa polarização, isso é pior, né? Isso é pior. Então, você tem mobilização muito mais rápida de alguns grupos, né? Então, eles têm realmente, existem estratégias, né? Grupos de WhatsApp, tudo. Então, não é só a rede
Instagram ou o Facebook ou outras redes, os WhatsApp, os grupos, eles são muito eficientes, né? Então aquilo é muito rápido. E você tem, assim, se teve alguma situação que você teve o contato com a plataforma digital, por exemplo, WhatsApp, Google, Facebook, e pedindo para eles removessem, falando, olha, isso aqui é falso, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui não é positivo, e eles removeram? Cara, na campanha, durante a campanha isso acontece muito, né? Coisas que nem são divulgadas, até porque você tem os juízes de propaganda eleitoral, né, que cuidam só disso. E é muito rápido. E é interessante porque no Brasil a gente consegue, né, quer dizer, às vezes, eu sei que teve um segundo turno da eleição presidencial, você teve problemas até de cumprir decisões e tal, mas assim, em geral, a gente tem uma, as redes sociais, em geral, elas cooperam, né, porque o TSE senta com todo mundo e fala, ó, e em geral isso caminha, de certa maneira, se existe alguma irregularidade, um post mentiroso, alguma coisa, você tem direito de resposta, todos os regramentos que já existiam na legislação foram transpostos para o ambiente digital. Óbvio, não é tão eficiente, se tem perdas, mas assim, acontece e é utilizado muito pelos candidatos. Uhum. E, assim, em relação às bolhas digitais, uma pergunta. Uhum. Você, por exemplo, nas suas redes sociais, você sente que você tem um filtro sendo imposto ali para você não conseguir, por exemplo, acessar opiniões políticas, etc., fora daquelas que são as suas concepções? É, e você, como cientista político, faz esse movimento voluntário de tentar alcançar as opiniões diversas das suas, apesar dos filtros que são, entre aspas, impostos pelas redes sob a desculpa da personificação, né? Sim. Eu acho assim, como profissional, a grande diferença é que a gente tem que estar envolvido com a política, né, no sentido profissional, primeiro a gente escuta muitas pessoas, então eu faço muita pesquisa quant e quali, né? Inclusive hoje a gente já usa qualitativo em ambiente digital, a gente ouve as pessoas no ambiente digital. Então a gente ouve de tudo, então a gente tem essa capacidade de sempre ouvir todos os lados, né? Eu digo assim, diversos segmentos do eleitorado, com qualitativa. Durante uma campanha eleitoral, você faz qualitativa todo dia, né? Então, são três, quatro grupos focais, feitos todos os dias. Então, a gente tem esse acompanhamento do que está acontecendo. Agora, até isso mudou, né? Quer dizer, antigamente você tinha as pesquisas, hoje você já tem alguns segmentos do eleitorado, é, tem dificuldades, não querem responder pesquisa, então tudo contaminado pela rede social, né? Tem agressão à equipe de pesquisadores, aconteceu isso várias vezes ano passado, de pesquisadores, de pessoas que estão na rua pesquisando, né? Funcionários, pessoas que estão sendo contratadas profissionalmente, elas não têm por eleitores que acham que tem que estar de um lado, tá do outro, entendeu? Então, assim, o ambiente digital, hoje não existe mais a divisão entre o digital e o real, não tem, as coisas se misturaram. Então, agora, claramente você tem, isso já está provado, as pesquisas mostram que você tem grandes caixas de ressonância que ficam, as pessoas veem o que elas querem acreditar, e aquilo vai aumentando. E a rede social tem um caráter de monetizar tudo. Então, quanto mais a pessoa gosta de determinado assunto, mais ela vai receber daquilo, e ela só vai ouvir aquilo, e a radicalização vai se intensificando. Sim, a gente percebe até uma questão mesmo, como você falou, do extremismo, né? Tipo, porque a pessoa está num polo diverso do seu, politicamente falando, você vai atingir, você vai ter, tem uma agressividade que está surgindo, não Uhum. é só com o extremismo, né? Mas realmente Exato. complicado. É isso. E aí você tem várias mudanças que estão ocorrendo. Quer dizer, tem esse extremismo que acontece muito pela rede social. A capacidade de mobilização pela rede social ela é muito pequena, porque você hoje, com um grupo de WhatsApp, você consegue, vamos dizer assim, mobilizar as pessoas. Antigamente, há 20 anos atrás, você não tinha você mobilizar, você precisaria estar integrando algum grupo organizado, ou seja, um movimento sindical, um partido político. Então, você não tem mais intermediários também nessa relação. Então as coisas mudaram nesse sentido, né? Então, você consegue mobilizar o custo de mobilização no sentido, no custo financeiro, mas no custo de comunicação pequeno. Então, você consegue mobilizar as pessoas com mais rapidez. Então, tem uma série de mudanças que estão ocorrendo,
que modificaram a política e a forma de fazer comunicação nas eleições, né? Você acha que ele para melhor ou para pior ou só diferente? Acho que é diferente, a gente acha que isso acompanha as mudanças da sociedade, né? Então, mas nós temos mudanças também sociais que estão ocorrendo junto, né? Então, tudo são fenômenos que vão ocorrendo junto. Então, é muito difícil. Então, você tem, por exemplo, um crescimento muito grande do eleitorado evangélico, né, aqui no Brasil, que é um fenômeno que está sendo muito estudado. A gente observa isso claramente. A tendência é que os evangélicos passem os católicos nos próximos anos. E isso tem a ver também com uma ascensão da rede social, com uma ascensão de uma determinada linguagem. É, Você tem no Brasil, antigamente, você fazia pesquisas de opinião pública e você conseguia ver que as pessoas elas respondiam a pesquisa sobre o principal problema delas. Uma coisa que uma pessoa hoje ela se coloca assim, o principal problema do país é a saúde, a educação. Só que na hora que ela vai votar, ela não leva isso em consideração, ela leva em consideração os valores dela. Então, a gente tem uma ascendência hoje de valores morais, uma outra que não existia no Brasil. No Brasil, você tinha muito o voto clássico de economia, o voto sobre desemprego, ainda é, claro, ainda é uma variável importantíssima, mas hoje já mudou. As pessoas levam em consideração outras questões para votar também. Então, também tudo isso está ocorrendo simultaneamente. É, Então, você tem a formação das tribos, né? Que as pessoas elas começam a se conectar com o candidato muito mais pelo que o ao redor, o que ele representa para aquele grupo, do que realmente pelas propostas dele. e aí, na verdade, tem, sobre isso, valores que aquele pessoa transmite, na verdade, e aí você tem políticos que também, porque assim, é como o mercado, né? Então a política também se molda. Então, você tem políticos que vão se moldando só para atingir esse tipo de público, determinados públicos. Então, eles vão criando verdadeiras máquinas de linguagem, de polêmicas, para poder ter, principalmente candidatos muitos deputados, né? Eles gostam muito dessa que aí fazem as polêmicas, criam as coisas que vão viralizar. Até se teve movimentos aí, desde 2000, daqueles protestos que vivem disso, né? Dessa polêmica, de criar de usar as notícias, de propagar, de chocar, para poder conseguir capilaridade. E a gente sabe que a rede social distribui bem isso, né? Que é outra coisa. Primeiro, assim, a rede social, ela privilegia esses conteúdos, então, uma coisa que o cara, para ter mais, ele precisa sempre estar nessa frequência de polêmica, de coisas mais, vamos dizer, de temas mais divisivos, né? E também outra coisa, né? A rede social hoje, ela para o político, ela tende a querer que ele pague para que ele apareça mais, né? Então, também outro aspecto, né? Quer dizer, que é monetizar o conteúdo, né? Também tem outra questão de monetizar no sentido de que tem gente que tem político também que ganha dinheiro com isso, né? Então, o cara ainda não é político, mas tem uma atuação política, ou tá ligado a algum campo ideológico e também ganha. Então, isso é uma loucura, porque o cara ganha quanto mais ele é polêmico, mais divisivo, mais ele tem curtidas, mais ele tem visualização, então, e mais ele ganha dinheiro, entendeu? E aí, por isso que teve decisões agora do TSE para desmonetizar certos canais, enfim, porque de fato eles estão ganhando dinheiro com uma desinformação, então isso é muito complexo, né? É, a gente ainda está no meio do caminho, né? Parece que a gente ainda está vendo o desenvolvimento, vendo aonde isso vai dar, e talvez seja eternamente assim, Uhum. porque a tendência é que a gente já tinha essa problematização desde a época da televisão, só que agora a gente tem amplificado, né? Porque a rede social você É, não levava a televisão no bolso, você leva hoje em dia o celular no bolso, então é bem mais complicado. Mas a ideia realmente aqui era não fazer um bate-papo super longo, até porque a gente vai colocar no YouTube, e eu queria te agradecer muito, muito, muito pela participação. E, assim, para finalizar, queria te fazer uma pergunta final, que é, você acha que a tendência é que a rede social supere a televisão ou que elas continuem coexistindo e que a gente continue tendo a questão política mais regularizada no âmbito digital
como já é regularizada na TV, que a gente tem o tempo para propaganda eleitoral, que a gente tem o tempo para debate, e que na rede social a gente ainda não tem essa determinação, né? Eu acho que a televisão, acho que a rede social vai suplantar televisão em importância. Eu acho que isso já, a campanha do ano passado, eu participei de uma campanha grande para governador de São Paulo e claramente as pessoas não assistem mais TV no sentido de muito pouco, assim, de assistir o programa eleitoral antigo que a gente que produz, que as campanhas levam muito tempo, porque dá muito trabalho, tem custo alto. As pessoas sentavam assistir um programa de TV, né? Isso não existe mais. Muito pouca gente assiste um programa de TV de eleitoral, com começo, meio e fim. Então, isso mudou. O regramento, eu acho que vai ter que. Acho que essa discussão está sendo colocada no Congresso, no STF, no TSE, que é o regramento de rede social. O que que dá para melhorar, o que que dá para. Agora, sim, aí é a opinião pessoal. Eu acho que não existe como rede social não ter regramento, não ter marco legal sobre. Não tem. Porque essa coisa do anonimato, da agressão, da ameaça, isso daí não pode. Isso não pode existir. Entendeu? Isso não pode. Isso tem que ter o mínimo de regulação, senão, óbvio, tem a questão da liberdade de expressão, mas a gente também não pode. Se tiver uma boa regulamentação, um marco regulatório, eu acho que nós não vamos ter como escapar disso. Não tem como escapar. Ah, perfeito. Muito obrigada, Lux, pela participação de novo. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho de como está sendo ultimamente, né, o cenário eleitoral e político. E eu espero que você possa participar mais vezes, que a gente traga mais debates e sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Ivan.